Um abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui a Lusofonia, seja de onde você estiver. Meu nome é Fábio Chamon, da cidade de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Eu estou rouco desde sábado, quando o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores. E, e é justamente o Flamengo como ponto de partida que nós vamos conversar sobre a questão da nacionalidade, né? De você ter o sentimento de nacionalidade para que você possa edificar a dignidade de uma nação que começa com o bem-estar das pessoas. Comigo está aqui o meu amigo Samuel, de Luanda. Bom dia, Samuel. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, caros ouvintes. Então vamos falar então da questão da nacionalidade, né? Porque eu acho que de certa forma nós entendemos que para a lusofonia ser forte não pode ser uma coisa só entre governos, né? Sim, realmente tem que ser uma coisa entre povos, não só no lado formal, mas no lado informal. Troca de cultura, trocas econômicas, troca de ideias. Yeah. E tudo isso é que cria esse intercâmbio que pode trazer uma nação à vida, né? E por acaso, do meu ponto de vista aqui de África, eu tive a oportunidade de viver também no Congo. E lá pude ver um estado que sofre por falta de nação, comparando em Angola, e também o caso de Cabinda, que é uma nacionalidade que quer se criar. Então, tanto para a lusofonia no geral, como para os países individuais, a questão da nação, da nacionalidade é muito importante. Pois, se você não tiver a questão, o porquê, que serve Oi, a nacionalidade, desculpa. né? Oi, sim. O, porquê, a que serve queres continuar primeiro? Ok. Para que serve essa noção da nação, né? Normalmente, especialmente agora, quando nós vemos um movimento nacionalista, um político nacionalista, a primeira coisa que a mídia nos diz é que é um movimento de ódio e de rejeição do outro, dos estrangeiros, né? Mas é só uma estratégia para impedir que as pessoas falem de certas ideias, porque para você ser nacionalista, primeiro tens que gostar do teu país, né? Gostar ele tanto que você quer transmitir ele para as próximas gerações. Ou seja, você não pensa só em ti, pensas no futuro e também pensas no passado. Porque se os teus antepassados deixaram para ti, você valoriza esse legado, aí é que você transmite para os outros. Não sei se concordas com esse conceito de nacionalismo, Fábio. Bom, primeiro vou ter que dizer o que eu vi no Duplo Expresso, que existe uma diferença de conceito de nacionalismo na Europa e no chamado Novo Mundo, né? Novo Mundo de acordo com o olhar europeu. É o caso daqui do continente americano e do continente africano e, enfim, dos demais continentes fora da Europa. Que na Europa o nacionalismo, como diz o François Mitterrand, de acordo com o François Mitterrand, nacionalismo é guerra. E para o chamado Novo Mundo, o nacionalismo é a emancipação, visa a emancipação dos povos. Aqui no Brasil se tem uma experiência de nacionalismo muito clara e que já remonta desde o presidente Getúlio Vargas, né, que é a questão do nacionalismo no sentido de
utilizar as riquezas como uma emancipação do seu povo. E aqui no Brasil existe a contraposição, o antônimo de nacionalista é entreguista, aquele que vive acerca das demais potências no sentido de entregar riqueza nacional. Aqui no Brasil existe várias, como tudo na vida, existe várias nuances de nacionalismo, né? Tanto que no governo Juscelino Kubitschek, que foi o governo que construiu a cidade de Brasília, ele dizia que havia um conceito de nacionalismo que não se permitia fazer qualquer tipo de associação com o estrangeiro. E o governo Juscelino Kubitschek dizia que é possível, naquilo que ele chama de desenvolvimentismo, ele dizia que é possível você ter uma associação com o estrangeiro e que ele estabelece a diferença do bom nacionalismo para o mau nacionalismo, né? O bom nacionalismo é aquele que, que visa o bem-estar do país, mas que é atento às influências do mundo todo, enquanto o mau nacionalismo não se procura realizar esse intercâmbio, né? Então, eu acho que a gente pode começar a conversa por aí. Ah, ok. A definição do nacionalismo aqui, dizer o nacionalismo em África é muito difícil porque a África é muito grande, é um dos continentes maiores e você tem zonas culturais que tiveram isoladas uma das outras durante muito tempo e só com o fenômeno da Conferência de Berlim e do colonialismo moderno é que tudo ficou interligado, né? Você tinha praticamente mundos diferentes. Para você ter a noção, a primeira caravana que saiu diretamente da Tanzânia para Angola só chegou em Benguela nos anos 1870. Então, a África sempre tem essa dimensão. Mas o que é o nacionalismo aqui para nós, né? Você disseste, pelo que eu entendi, tem dois tipos de nacionalismo aí no Brasil. Tem uma questão prática de que esse é o vosso país e vocês querem ser materialmente independentes. Aqui em África, o nacionalismo é muito recente porque não existiam esses países antes, né? Foram criados pelo colonialismo. Então, tens países que faltam essa unidade nacional e é apenas nacionalismo formal, né? Porque, por causa do princípio da intangibilidade das fronteiras coloniais, o legado tem que ser preservado. Então, a forma das colônias é preservada, mesmo que não exista uma nação que corresponda a essas formas, né? Mas isso não é, ao meu ver, um erro fatal, porque o nacionalismo pode ser criado ao longo do tempo por esse nacionalismo prático que vocês têm no Brasil, né? Que é a independência econômica e política é um valor no qual é preciso investir pelo bem do povo brasileiro, né? Bom, o que falta aqui em África é que nós temos muitas tribos que ainda são fortes. Então, se uma tribo captura o Estado e utiliza o Estado para seu próprio enriquecimento, né? Então aí já simplesmente não existe nacionalismo, existe uma situação de uns explorados pelos outros, né? E você tem o único país onde eu vejo que isso desembocou num nacionalismo em que a etnia dominante acabou por criar um Estado, é o caso agora da Etiópia, né? Que apesar de ser um país antigo, está agora a criar um novo nacionalismo da prosperidade, parecido com o do Brasil, na base de uma confederação de povos autônomos. Será que isso é uma resposta da Etiópia em relação à Eritreia? Sim, em parte é uma resposta em relação da Eritreia, porque o jogo da Eritreia na Etiópia tem sido de fomentar a divisão, né? Subsidiando os separatistas da Somália
diretamente com treinamento a islamistas e também subsidiando os oromos, que são a etnia maioritária, não absoluta, mas é uma pluralidade, creio que eles têm 30 a 40% da população. Então, ao fomentar esses separatismos, a ideia é dividir a Etiópia para que a Etiópia não possa reabsorver a Eritreia. Então, os Amara, que é a etnia tradicionalmente que são os aristocracia da Etiópia, viram que não podendo se ater ao poder absoluto, agora criaram esse novo sistema de regiões autônomas, mas dentro de um conjunto cujo objetivo é a prosperidade. E por isso que você tem, por exemplo, o projeto da nova barragem. É como se fosse a realização material física disso. Isso parece muito com as barragens que vocês têm no Brasil, né? Também são esse símbolo também dessa independência. É, como assim barragem? Mas antes eu quero fazer uma pausa aqui. A gente pode fazer o seguinte: a gente pode usar o chat interno para encaminhar sugestões, perguntas, mas nenhum tem obrigatório ali as perguntas, as sugestões. O que que você acha de a gente usar o chat interno? E também não entendi aquela barragem. Sim, as barragens é o que vocês chamam no Brasil de hidroelétrica, né? Usina hidroelétrica. Eu estava a comparar a barragem da Renascença Africana, que é a grande barragem que eles estão a fazer, que vai cortar o rio Nilo Branco. Estava a comparar isso com os projetos que vocês têm no Brasil, com a barragem como do Itaipu, né? Que é no mesmo, nos dois casos parece ser uma expressão material da vontade de independência nacional. Eu estava no chat interno. Realmente, como escrevi lá, né, o Brasil é forte em hidrelétrica, né, que é uma das coisas que o Brasil vai ter que prestar atenção, né? Você falou de Itaipu, houve um acordo secreto para valorizar não, valorizar o bolso da família Bolsonaro para receber uma comissão sobre a entrega de Itaipu, tanto que o presidente do Paraguai correu o risco de sofrer o impeachment, porque o acordo secreto foi descoberto. O Brasil, de certa forma, tem uma certa autossuficiência energética, mas o Brasil tem que tomar cuidado porque o que se vê, o que acredito que nós estamos numa guerra interna, e essa guerra vai aumentar, e aí nós vamos ter que fazer aquele programa sobre a guerra híbrida, em Angola, porque é uma coisa que, de certa forma, me interessa como brasileiro, porque, pelo que eu vejo, a nossa luta vai ser longa, né? É, realmente vai ser longa e é uma luta de bandeiras trocadas, porque o tempo das lutas óbvias em que o inimigo se diz realmente que é o inimigo, acho que já passou há muito tempo. Mas, sim, sim, essa independência energética, mas o bolso do Bolsonaro, até rima, mas essa independência energética a condição a necessária para poder ter a independência econômica, né? Por exemplo, o caso do Congo, onde eu também vivi no Congo um tempo. O Congo é um estado não só sem nação, mas é um estado que nem sequer tem uma elite que se sente congolesa. Porque você tem, são pessoas isoladas, cada um que quer se apoderar do Estado para o benefício próprio e que põe a família, os familiares deles em postos de comando para poder captar os recursos do Estado, né? E isso é um problema que vem já desde o tempo do Mobutu, porque o Mobutu tinha a sua equipe que eles chamavam de Mouvancier. Pode-se traduzir em os homens do movimento, né? Mouvance présidentielle. Os franceses gostam muito disso aqui. Então,
Quando passa para o Kabila, o que é que eles fizeram? Todo esse pessoal que fazia parte da administração do Estado, dos partidos políticos, da administração das empresas públicas, professores universitários, todos esses foram afastados e substituídos por novas pessoas. Então você não tem uma continuidade do Estado, não tens uma elite que governa o país. Em Angola, apesar dos defeitos, o nosso ponto forte é que essa elite existe. Já desde o tempo colonial, são eles que têm governado de uma maneira ou de outra. Então, por exemplo, eu para mim creio que é possível que haja um nacionalismo angolano, mas muito difícil que haja um nacionalismo congolês, porque falta esta semente, essa alma, ou seja, esse povo, essas pessoas que estão interessadas em um país, né? Então, como eu falei no chat interno, o Wellington Calazans ele fala de forma muito recorrente sobre a congolização do Brasil. Eu, de certa forma, eu tenho que apresentar esses textos à lusofonia, porque o que que ele fala da congolização do Brasil? O Wellington Calazans é um jornalista brasileiro que mora na Suécia e que tem uma forte relação com a África. Ele trabalha como consultor dos países africanos na parte de comunicação e, de certa forma, é um africanista, né? É um estudioso sobre a África, tanto que ele foi assessor de comunicação. Não sei se você já ouviu falar do Domingos Simões Pereira, que é primeiro-ministro de Guiné-Bissau, e ele diz, de certa forma, na linha que você diz, ele fala que no Congo você tem várias tribos brigando entre si, e aí as potências gostam dessas brigas para se apropriar da riqueza. E é de certa forma, e ele sempre fala que o Brasil está vivendo um processo de congolização, com, no caso, conflito entre tendências políticas, enquanto a riqueza nacional é expoliada, né? No caso do Brasil, eu entendo que é pior, porque no Brasil existe talvez a comunicação de massa, porque eu acredito que em Angola não exista uma. Angola não. No Congo, não exista uma Rede Globo que procura massificar as pessoas. Então, eu entendo que com essa questão da congolização do Brasil, de você criar uma polarização pautado na, na, na comunicação de massa, seja pela do lado da direita, o lado da TV Globo e dos seus satélites, como Folha de São Paulo, Revista Veja, seja também do lado da esquerda, que seja uma autêntica imprensa de esquerda, mas muitas vezes o que o Duplo Expresso chama piguinho vermelho, piguinho porque vem da palavra pig, que aqui no Brasil se chama Partido da Imprensa Golpista, que é uma parte da esquerda, ou se diz de esquerda, que procura servir os interesses Imprensa golpista. do imperialismo, procura servir os grupos do imperialismo e que principalmente são bancadas pelo Jorge Soros. Ah, o nosso amigo Soros também esteve cá por Angola. E olha, bom, a congolização não é só a questão das tribos, porque o caso do Congo é tão grave que as próprias tribos funcionalmente já nem existem. Agora são simplesmente indivíduos soltos à procura do seu interesse pessoal, que é uma tentativa de ter um nível de vida europeu, um estilo de vida europeu. Então, como é que eles fazem isso? Roubando dinheiro para construir mansões e enviando a sua família para viver na Europa, né? Então, se eu pudesse fazer um paralelo entre o Congo e o Brasil, eu diria que as condições para a congolização seria, primeiro, a quebra da continuidade do Estado, com uma mudança de regime, a dissociação, a dissolução dos grupos sociais, né? As tribos deixam de existir
mesmo que da boca para fora as pessoas dizem que pertencem à tribo, mas funcionalmente já não têm solidariedade social, né? Já não tem solidariedade, já não tem cultura, já não tem uma história em comum. E a questão da tribo só é trazida em momentos políticos para dividir as pessoas de maneira conveniente, né? Essa dissolução dos grupos sociais primeiro surge por uma questão tecnológica, porque antes da Conferência de Berlim, o único meio de transporte na África Central Ocidental era simplesmente andar a pé, né? Mesmo onde tinham os rios, era difícil ter transporte fluvial a longo curso. Então, as populações viviam isoladas. Não, a dissolução surgiu depois da colonização. Não por causa da colonização em si, mas por causa da nova tecnologia dos transportes e das comunicações. Porque você tinha os grupos étnicos que eram frutos das mesmas migrações, tinham línguas em comuns antigamente, mas devido ao isolamento geográfico, criaram agrupamentos isolados. Quando traz as novas tecnologias, comboio, carros, aviões, então o espaço físico em que essas sociedades possam estar expandiu-se além da sua capacidade de manter os laços, né? Por exemplo, tens os Bakongos já não estão simplesmente na província do Zaire, agora estão em Luanda, estão em Benguela, e devido a isto, os laços de solidariedade se desfizeram. E mesmo antes da colonização, devido à mudança da estrutura econômica dos reinos, por causa do comércio, não só de escravos, mas mesmo dos bens que eles chamavam legítimos, né? Que é o marfim, a borracha, todos esses bens, levou a um processo de dissolução dos reinos. Por quê? Porque antes desse comércio, o rei era o chefe e ele que organizava o comércio. Depois, com esse comércio atlântico, você tem uma classe de comerciantes que surge e que tem o poder suficiente para ser independentes do rei, a apoiar a divisão do poder entre chefes regionais e, por fim, a sociedade se desintegra em bandos de comerciantes e bandos de criminosos que tentam assaltar os comerciantes. Eu notei esse mesmo ciclo aconteceu tanto no Reino do Congo, tanto no Reino das Lundas, tanto nos reinos Luba. Então, quando surge a Conferência de Berlim, você simplesmente tens comunidades atomizadas, né? E isto só piora com a nova tecnologia de transporte, porque a pessoa pode fazer 1.000 quilômetros para ir trabalhar em outro sítio e já está fora do seu mundo cultural e está sujeito a essa nova cultura europeia. Não sei se tens uma dúvida. Eu só expliquei de forma clara. Não, como é que eu posso dizer? Eu estou gostando muito desse projeto, né? Realmente é uma coisa que me empolga, né? Como, por exemplo, ter visto o livro 1822 ontem, né? E conversado com todos vocês sobre o livro, né? E é uma coisa que incentiva a buscar, né, o conhecimento, né? Como, por exemplo, o livro O Xangô de Baker Street, que vocês têm que ler, né? Eu já li 2 vezes, acho que ficaria como um ponto de partida, né? Mas, Sim, sim, um bom ponto de partida. mas falando sobre a questão da nacionalidade, por que eu falei do Flamengo? E aqui no Brasil, no sábado, teve eu, de certa forma, senti como é que se forma uma nacionalidade, né? Porque aqui no Brasil, além dos jogos terem sido transmitidos em alguns estádios, como por exemplo o Maracanã, no Rio de Janeiro e o Pacaembu em São Paulo, em cinemas de todo o Brasil, eu em cinemas de todo o Brasil, eu, por exemplo, fui ver o jogo no cinema, assim como bares. Isso sem falar nas ruas, né? Que eu até brinquei que
tinha um flamenguista por metro quadrado. E um amigo flamenguista disse que tem dois flamenguistas por metro quadrado. Então, dali veio a ideia de fazer esse programa, porque eu acredito que a edificação da nossa nacionalidade lusófona e de procurar reparar os erros do passado, como, por exemplo, entender que a nossa independência foi um erro e procurar fazer o ajuste, só vai ser possível se tiver uma mudança na tomada de consciência da população e não ser um mero acordo governamental, né? Realmente não pode ser um acordo de gabinete, né? Mas cada um torce para sua seleção. A união com seleções separadas, pá, tipo Reino Unido. Não, mas realmente não pode ser uma união de gabinetes. Tem que ser uma união de povos e tem que haver uma adaptação civilizacional de todas as componentes, né? O angolano tem que mudar o seu jeito de ser e se adaptar a certas coisas que os brasileiros têm para poder, porque é difícil você ter uma união quando você tem um descompasso civilizacional, né? Em Angola ainda está perdido o que é que nós queremos ser, né? Estamos a viver como se ainda estivéssemos nos anos 1920. Então, há uma certa mudança que nós temos que dizer. Quando eu digo isso, não é uma questão de preconceito, mas, por exemplo, em questões de natalidade, né? Os angolanos estão a ter filhos como se ainda nós estivéssemos numa era de agricultura de subsistência e de medicina precária, em que você tinha que ter cinco, seis filhos, porque três ou quatro iriam morrer. Mas agora, com a nova medicina moderna, isso já não acontece. E é difícil você ter uma economia moderna com esse tipo de demografia, porque você tem que construir infraestruturas para todas essas pessoas. E é, por exemplo, o problema que o Congo tem. A demografia galopante requer um nível de produtividade que eles não têm, porque eles não têm o capital social e a disciplina social para poder investir recursos, para poder criar isso, porque cada indivíduo quer garantir um nível de vida europeu para si próprio. Então, vês como é que essas coisas encaixam uma dentro da outra, né? É para eu e outra coisa na congolização, né, do Brasil que eu vejo além da atomização, né, da sociedade, é a questão do usar um elemento externo para destabilizar o país. Nem sempre, nem só é não é só o George Soros ou os Estados Unidos ou a Rússia, mas pode ser uma própria parte da classe política nacional trazer um povo estrangeiro dentro das fronteiras para utilizar eles como mercenários, que é o caso que aconteceu no Congo com os ruandeses. O Mobutu utilizou os ruandeses para poder controlar o leste e dividir as etnias, e depois esses ruandeses que ele trouxeram os outros ruandeses, o governo ruandês, e eles agora praticamente ocupam o leste do Congo e exploram o leste do Congo para o seu benefício, né? E como é que eles vieram no Congo? Oficialmente vieram para destituir o Mobutu porque ele era um ditador. E todos os congoleses bateram palma. Eu naquela altura não estava no Congo, estava em Angola, mas falando com as pessoas e vendo os vídeos, mesmo que eu era um pouco criança naquela altura, dava para notar que todo mundo estava feliz que o Mobutu foi-se embora. Acabou a ditadura, agora é a democracia, sem eles saber que era o início do fim do Congo, porque o Ruanda ocupou o leste e até hoje eles não saem. Eu não sei se vocês também Sim, no Brasil têm um é. risco assim, não sei, mas esse é um dos fatores importantes na congolização, que é o elemento estrangeiro nem sempre vem com a bandeira da maldade, né? Não sei se vocês têm esse risco.
Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero saber de você. Eu fui numa formatura de um amigo de Guiné-Bissau e ele me convidou, né? Ele mora no Brasil, mas me convidou. E aí teve vários seus amigos de Guiné-Bissau aqui. E aí porque assim, aqui no Brasil é muito comum você ter pessoas da África que vêm estudar aqui, né? E aí eu notei que lá em Guiné-Bissau se fala muitas formas de falar da África, né? Então eu quero saber se em Angola se é tão comum falar o português ou se fala línguas africanas. E eu digo mesmo no Congo, se no Congo se fala idiomas europeus ou se fala mais línguas de matriz africana. Só para começar. Sim, vou começar primeiro com o Congo para dar o contraste. O Congo, ele tem uma peculiaridade em que você tem uma língua franca africana que é o Lingala. O Lingala era a língua, o Mobutu, como era do Equador, da província do Equador, então, para o exército, ele recrutou, a maioria dos soldados eram da província dele, e eles falavam Lingala, eram Mungala. Então, essa língua tornou-se a língua eh, quase oficiosa do exército e, por extensão, oficiosa do país todo, porque é uma língua que tem parentesco com as outras. Então, em Kinshasa, a maioria dos congoleses entendem Lingala e tornou-se também a língua da cultura, porque os músicos passaram a cantar as suas músicas em Lingala. Tipo o Erason, você vê uma música do Erason, que é acho que o melhor músico de Ndombolo do Congo, 90% da música é em Lingala. Bom, mas eles também falam francês para a comunicação oficial. Só que, mesmo no telejornal no Congo, você vê as pessoas, o jornalista fala em francês e depois passa para Lingala com uma expressão, tá vendo? Então é um pouco como se fosse a Índia, né? O indiano oficialmente fala em inglês, mas se ele dá na cabeça, ele no meio do programa começa a falar o urdu. Angola é diferente. Eh, não tivemos esse caso de um exército dominado por uma etnia, né? Temos três línguas africanas que são as maiores, que é o Kimbundo, o Ovimbundo e o Kikongo, né? Mas são grupos étnicos, os três maiores. Os três representam 70 a 80% da população. Mas a maioria das pessoas falam português, né? E especialmente porque 60% da população angolana vive em cidades. E as pessoas que vivem em cidades, normalmente, quase sem falha, falam português. As exceções são os imigrantes internos econômicos, são geralmente as pessoas que ainda falam a sua língua materna. Bom, por que que Angola não tem isso em relação ao Congo? Porque o Congo, mesmo no tempo do Mobutu, você tinha vários canais de televisão e muitos desses tinham teatros em Lingala, que eles chamavam Teatro de chez nous. Em Angola sempre tivemos apenas um canal de televisão que é a TPA. A TV Zimbo é uma coisa recente de menos de 5 anos. E a televisão oficial tinha sempre todos os programas em português. E você tinha um noticiário em línguas nacionais, mas é só 30 minutos por dia. E é chato. E é mesmo chato. Então, uh, esta é a diferença entre os dois países. E isso depende muito das tribos. Tem, por exemplo, as tribos Bakongo no IS, nas aldeias ainda falam a língua deles, mas se desceres para os quimbundos, fala-se muito menos. E as novas gerações estão mesmo a perder o falar em língua nacional e creio que no último censo apenas 30% das pessoas responderam que eles falam a sua língua nacional em casa, né? Então é mais ou menos isso a situação linguística entre o Congo e Angola. Interessante. Agora você, satisfeito com isso, é, faça aquela pergunta que você me fez. Ah, sim, eu queria saber se é.
se o Brasil corre o risco de um elemento externo ser importado dentro do país para poder destabilizar uma parte e permitir a sua ocupação efetiva e exploração por uma potência estrangeira. Pode ser um país vizinho ou pode ser um país fora do vosso hemisfério. Bom, a questão da ocupação estrangeira já existe por conta, primeiro, foi por conta de abordagem direta, né? Que são os ataques híbridos que levaram várias pessoas às ruas para protestar contra a dita corrupção, que, de certa forma, se refere ao mesmo fenômeno que existe na Nigéria. Na Nigéria aconteceu a mesma coisa, e existe uma questão comum. Eu vou voltar. Bom, na Nigéria aconteceu também, principalmente por golpe midiático, protesto contra a corrupção, né, sobre a corrupção e sobre o mesmo fator que tem no Brasil, que é a questão do petróleo, né? A questão das riquezas, né? Não só a questão de associação com a mídia, mas também de associação com os poderes constituídos, como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, né? E também nós da comunidade do Pro Expresso, nós descobrimos que quem inaugurou isso, que foi cooptada pelos Estados Unidos, foi a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que se atribui que ela criou as leis, uma série de leis, que, e uma série de ações que deu margem ao golpe institucionalizado no Brasil. E houve aí uma série de coincidências, entre aspas, né? A própria comunidade do Pro Expresso diz que Dilma, no mandato, ela resolveu se fazer a campanha como a presidente contra a corrupção, né? Aí, de repente, eu sei que o André discorda de mim disso, porque ele já até falou aqui na Lusofonia que os protestos de junho de 2013 foram autênticos, mas eu entendo que, até como se falou recentemente na comunidade do Pro Expresso, os ataques, eh, os protestos de junho de 2013, que você deve ter conhecimento, aconteceram por ataques maciços de robôs na internet para levar esses protestos, sob a alegação que na Prefeitura de São Paulo houve o caso dos 20 centavos do ônibus, né? Mas, então, essa foi a primeira fase da guerra híbrida, né? Inserção de mídia, seja pela Rede Globo, seja pelos robôs, nas redes sociais, aparelhamento no Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Federal, criação de leis por parte de Dilma Rousseff, que procurou fortalecer o que se chama de Lava Jato, como, por exemplo, a célebre frase do promotor da Lava Jato, Deltan Dallagnol, que dentro de uma cobertura em rede nacional, que aí se pode, dentro de uma cobertura em rede nacional, ele disse que tem provas, mas não tem convicção que o presidente Lula é o tal dono do triplex, com ampla cobertura da mídia, o que reforça a ideia de uma pós-verdade e que se refere que hoje parece que existe a valorização do poder da narrativa frente ao que é verdadeiro. E, de certa forma, isto tem sido denunciado pela Igreja Católica a partir do Papa Bento XVI,
sobre a ditadura do relativismo que se coloca que tudo é relativo. Sim, a ditadura do relativo e das definições muito complexas, né? Eh, sim, mas eu entendo essa parte que dizes que talvez a própria Dilma esteja envolvida. Bom, também não seria a primeira vez que um governante nacional, fazendo parte de um esquema, ajuda o seu próprio país a ser submetido, né? Eh, mas nesse caso, qual seria o agente do ataque, né? Acho que fica assim. Eu, eu fico um pouco com dúvida, porque o agente do ataque normalmente se revela também pelo resultado do ataque. E fica meio nebuloso devido às ações do governo do Bolsonaro saber quem é o agente do ataque, porque, por exemplo, quando você vê que há uma certa oposição entre ele e o Macron na questão da Amazônia, né? Porque os europeus alegam que querem proteger a Amazônia, mas parece que a Guiana a Guiana é uma maneira, seria um ponto estratégico para poder explorar a Amazônia de maneira ilegal, por fomento de guerra civil, depois encaminhar as riquezas pela Amazônia, como acontece no Ruanda, né? Hum. Mas é mesmo isso. E essa pós-narrativa que tu dizes, para mim, uma coisa que eu nunca entendi nesse assunto todo da Lava Jato e do Lula é que, ouvindo o caso do BNDES, por que que a pessoa é condenada por um simples apartamento? Mesmo que ele seja culpado, parece que está a se focar no crime menor e não no suposto crime maior. Bom, vamos por partes. Se diz que o presidente Lula adquiriu o tal do triplex sob a alegação com o dinheiro vindo da corrupção da Petrobras. Só que o que se reforçou aí é o poder da narrativa, porque qualquer jurista que é sério sabe que não há provas que o presidente Lula é dono do apartamento. De certa forma, eu tenho uma certa revolta pessoal em relação a isso, porque hoje se vê que o judiciário ele já não consegue sequer disfarçar o seu comportamento na guerra híbrida. Tanto que em 2018 isso já se ficou provado, tanto que o advogado do presidente Lula na ONU, que é um australiano, ele disse que nunca viu, por exemplo, dentro de uma corte, membros do Judiciário e do Ministério Público se confraternizarem. Então, como foi dito recentemente na comunidade do Expresso, eles nem conseguem disfarçar. Tanto que a imagem que eu tenho dos juízes do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que julgaram o presidente Lula, que são pessoas extremamente arrogantes que chegaram ao ponto de dizer que é dono do imóvel quem frequenta, o que é um absurdo e se passa absolutamente por cima da lei. Não há provas que o presidente Lula é dono do apartamento, que de certa forma que o dinheiro foi obtido por propina. Propina aqui no Brasil é corrupção, né? Que em Portugal propina é pagamento. Mas não tem provas que o triplex foi adquirido por propina da Petrobras, né? O presidente Aqui em Lula foi. Angola inventaram a palavra peculato. Desculpa. Mas mas peculato aqui é corrupção por funcionário público. Não, eles, digamos que nunca falam as coisas da maneira mais clara, né? Sempre inventam uma palavra complicada. Se não é peculato, é desvio de fundos. Fala mesmo que ele é gatuno. Continua.
Mas o. Então, não há provas que o presidente Lula é o proprietário ou possuidor do triplex, né? Na sentença do juiz mentiroso foi dito que o presidente Lula, para se justamente se responsabilizar por peculato, né? Por crime em razão de ocupar cargo público, foi dito que o acordo do triplex foi feito enquanto o presidente Lula foi presidente, mas ele recebeu o imóvel depois de ter deixado a presidência, alegando que, alegando que, como é que eu posso dizer, que ele cometeu um ato de ofício indeterminado, ou seja, não se conseguiu provar qual foi o crime que ele cometeu enquanto funcionário público, enquanto presidente da República, para receber o apartamento, né? E, enfim, o processo é cheio de erros, como, por exemplo, um que eu vou te dizer aqui. Na sentença, o juiz sem talento, o canalha do Moro, disse que o presidente Lula foi, ele recebeu, é, ele recebeu o apartamento por causa do dinheiro da Petrobras. Só que aí no embargo, num, no recurso que a defesa do presidente Lula fez, ele disse que a sentença jamais falou que ele recebeu dinheiro da Petrobras. Então, o que se conta no caso é a questão narrativa, né? A questão da pós-verdade, que, como disse o Papa Bento XVI, de certa forma oferece uma ameaça à democracia. É, eu até posso concordar que possa ser um caso de narrativa, e acho que nós estamos até já um desenho de qual é o agente que está a agir, que é uma espécie de establishment, também não sou inglês, de uma burocracia estatal, né? Um estamento burocrático, judiciário, né? E as próprias dificuldades que o Bolsonaro está a ter esses dias, né? Ou esse mês, de certa maneira, exemplifica isso, porque tanto o Congresso como o Supremo Tribunal ou o sistema judiciário têm impedido ele de pôr em prática as medidas que ele prometeu. Para mim, parece que a eleição do Bolsonaro não estava no plano, foi um acidente, mas um acidente para o qual já tinha uma contingência preparada, que é esse sistema de instituições democráticas que impede o presidente da República de agir, né? Então, nessa óptica, os erros da Dilma para causar uma crise em que a Dilma é destituída e o Lula é preso, especialmente quando, em vez de julgar ele pelos crimes maiores do BNDES, julga-se ele por os crimes menores do triplex, em que ele pode ser facilmente isolado, né? Já está a se desenhar aí e eu concordo que os militares devem estar envolvidos, porque para eles é o momento perfeito, né? Dizerem que estão a salvar o Brasil da corrupção. Então já temos aí o agente interno a manipular as coisas, e se trazer um outro agente externo, né, uma outra potência para fazer isso, acho que eles farão. Por exemplo, essa semana estão a dizer que os fogos na Amazônia parece que foram postos por ONGs, então está-se a ver mesmo essa questão da guerra híbrida, né? A questão do Bolsonaro é o seguinte, existe é uma quadrilha, né? Porque, só para você ter uma ideia, mas antes de eu falar sobre isso, eu quero que você me explique como é que foi a guerra em Angola, né, a guerra militar propriamente dita, e as manipulações, até de narrativa, que acredito que por aí tiveram. Ok, a guerra.
inicialmente começou porque os portugueses eh, cobraram um imposto aos bacongos, de modo a forçar eles a trabalharem como contratados, que são, era um regime de trabalho forçado. Isso foi na década de 1914. E rebelaram-se contra isso, e os que foram punidos e exilados por essa rebelião é que depois formaram o núcleo da FNLA, que depois causou a rebelião de 1960, que foi uma imitação da rebelião e independência do Congo, né? Sabes, tem aqueles revolucionários que, quando vês uns outros estão a fazer revolução, também tem aquele. Sentem inveja. Então, você tem este elemento bacongo da FNLA, o elemento que é mais aculturado aos portugueses, que é o elemento de Luanda, e depois tinha o elemento dos ovimbundos, que era a etnia maioritária, mas que não estava articulada em um movimento político, né? Mas estavam articulados por uma rede de missões protestantes que foram estabelecidas no centro de Angola nos anos 40 por insistência dos ingleses. Ok? Então, a FNLA foi derrotada militarmente por quê? Porque a base deles, o esquema deles estava baseado num ressurgimento do Reino do Congo. Só que o Reino do Congo desapareceu já faz mais de 100 anos naquela altura, por essa questão que eu falei da desarticulação, da desarticulação econômica que retirou o poder ao rei, né? Então, quando eles criam um partido político baseado na nostalgia do reino, eh, o problema é que o reino desapareceu e logo as primeiras contradições que apareceram durante essa guerra trouxe divisões e divisões ao movimento. Por exemplo, os que eram do Zaire não conseguiam entender porque que os que eram de Baza Congo tinham que mandar simplesmente porque eram aristocratas bacongos, né? Então, uns pediam que seja meritocracia e os outros insistiam numa aristocracia antiquada mesmo naquela altura. Então, militarmente, a FNLA foi destruída e derrotada em 1975 graças à intervenção dos cubanos, né? Os cubanos trouxeram tanques de guerras, órgãos de Stalin e derrotaram a FNLA e o exército do Congo Kinshasa em Kifangondo. Agora, a desavença com a UNITA, que é os Ovimbundos, surge por quê? Porque no cálculo de Savimbi é que os Ovimbundos, sendo a etnia maioritária de Angola, se fizerem a eleição, ele automaticamente ganha, né? E como ele já está a fazer como ele está a fazer o seu cálculo de um ponto de vista étnico, significa que se ele ganhar uma vez, ele vai ganhar para sempre, porque o número de ovimbundos nunca vai diminuir. Então, o MPLA sentiu-se que a vitória tem que ser ou militar ou a derrota será eterna. É aquilo que o historiador francês Bernard Lugan chama de etnomatemática, né? Que é a eleição democrática, mas é apenas uma vez para confirmar a demografia. E você, por isso, você cria uma guerra implacável, porque a minoria sabe que nunca vai poder aceder ao poder. Este é o problema entre a UNITA e o MPLA. Agora, as potências manipularam esse jogo como? Porque o objetivo tanto da Rússia como dos Estados Unidos era de retirar Angola da órbita de Portugal e colocar em sua órbita. E eles chegaram a um acordo de uma espécie de condomínio, que é o MPLA não toca nas instalações petrolíferas americanas em Cabinda, que era um investimento avaliado em 300 milhões de dólares em 1974, e o resto do país fica sob o domínio do governo do MPLA, que é dominado pela União Soviética, que tem como objetivo atacar a África do Sul, né? E este foi todo o jogo durante a Guerra Fria. E logo que acaba a Guerra Fria, você vê que os americanos, já não tendo esse problema de um ataque à África do Sul, viram o jogo e passam a apoiar o MPLA em vez de apoiar a UNITA. Agora, perguntaste se
porventura, se a UNITA ganhar, será que eles têm o melhor programa econômico? Sinceramente, eu creio que não. Porque o programa deles econômico é uma caricatura daquilo que o Bolsonaro disse da outra vez, que eu não preciso perceber da economia, porque se pararem de roubar, vai sobrar dinheiro. É tipo, é, é uma boa piada, pode funcionar até um certo ponto, mas a economia de Angola e de Brasil é diferente, porque o Brasil tem uma economia real produtiva interna, mas Angola não tem, dependemos da produção de petróleo. Então, se é simplesmente gastar melhor o dinheiro que temos, pode ser que as coisas melhorem um pouco, mas a longo prazo continuamos a caminhar na, num beco sem saída, né? Então, essa é um pouco a manipulação entre as duas coisas. Depois do fim da Guerra Fria, a UNITA teve que depender simplesmente dos seus recursos próprios, que é a exploração ilegal de diamantes, e do apoio do Mobutu. E depois que o Mobutu foi derrubado com a ajuda de Angola, ele ficou isolado até que a guerra foi ganha em 2002 pelo MPLA. Não, eu só falei o seguinte, porque você disse que tem um grupo que se concorresse à eleição ia ganhar sempre. As pessoas votam mais pela etnia do que o projeto econômico. Por isso que eu perguntei se não é possível ganhar a eleição com quem apresenta o melhor projeto e tem uma melhor credibilidade. De certa forma, Por aconteceu acaso, um sim, partido dos por acaso esse trabalhadores. é o, sim, por acaso esse era o projeto do Abel Chivucovuco, né? Que era criar uma terceira força que não seja étnica, mas baseada em um melhor projeto para Angola. O problema é que isto ainda não está. O problema é que o próprio Abel, o projeto nominalmente é este, mas ele continuou a procurar atrair o eleitorado étnico da UNITA. Mas esse problema étnico em Angola é menos evidente que, por exemplo, na Nigéria, que falaste da Nigéria, né? Porque a Nigéria é uma divisão étnica em três, e uma divisão religiosa em dois. Então, o país por essa divisão é quase é difícil de poder ser quebrada, né? Mas em Angola nós não temos isso. E como a maioria da população agora está a ser urbana, se calhar no futuro, em próximas eleições, pode ser que um partido baseado ou na competência ou numa denunciação da corrupção, né? Como a estratégia do PT, acho que nos anos 90 e do Bolsonaro agora, pode ser que isso resulte. Mas por enquanto ainda temos esse risco do voto do voto étnico, né? Que é realmente acaba sendo só apenas uma eleição e os outros perdem para sempre. Que é um pouco como o caso da Costa do Marfim, né? O Gbagbo resistiu à eleição porque ele sabia que ele nunca ia ter números suficientes para poder derrotar o Ouattara. Mas eu que eu acabei voltando sobre Angola só para confirmar. Então, em Angola, o MPLA ganhou a guerra. É isso. Sim, o MPLA ganhou as duas guerras, né? Que é a primeira, que é em 75, né? Que é a guerra em 75. Não ganhou a guerra contra os portugueses ganharam a guerra em Angola, mas depois do golpe militar, a guerra que houve em 75 entre os três partidos foi ganha pelo MPLA, e a segunda guerra contra a África do Sul, o MPLA perdeu, e a terceira guerra entre o MPLA e a UNITA, o MPLA ganhou em 2002. Mas a derrota dos anos 80 contra a África do Sul só resultou na retirada das tropas cubanas e na retirada das tropas sul-africanas e a negociação da independência da Namíbia, com a promessa que Angola não iria servir de base para um ataque à África do Sul.
Mas você me perguntou sobre a questão do Brasil. O que nós vivemos aqui no Brasil sobre guerra híbrida é essa questão da guerra de narrativa e corre o seguinte risco do que eu vou apresentar. Existe o risco, por exemplo, um dos riscos que se tem além de você ter a polarização, assim como você disse que em Angola existe o voto da etnia, né, e não você avaliar o programa econômico, o que se tem no Brasil, por exemplo, que pode ter uma das manipulações, principalmente por rede de fake news distribuídas nas redes sociais, é que talvez vai ter um grupo que vai ter uma lobotomização de tanto se dizer que a culpa é do PT, que a culpa é da esquerda, a culpa é do comunismo. Talvez você, mesmo sem rede social na época, mas talvez você viveu em Angola o que eu vivi aqui no Brasil já com redes sociais, que porque aqui no Brasil se viu pessoas coisas assim que eu nunca vi na vida, pessoas arrotando ódio e pessoas que você, no caso, parecia que você estava lidando com uma criança de 5 anos de idade, né? De certa forma, eu vivi isso no Brasil. E o que eu noto, por exemplo, aqui no Brasil, é que existe pontos altos, pontos que eleva a atenção, né? E aí eu vou mencionar alguns, né? Por exemplo, quando o presidente Lula foi nomeado ministro por Dilma em 2016 para contornar a situação, o nível de tensão social aqui se elevou muito e resultou em perda de amizades, como por exemplo eu vivi, e outras pessoas também viveram. Teve o impeachment, a saída da Dilma, que também levou atenção, né, na votação do impeachment. Também aconteceu a falsa facada do Bolsonaro, que a tensão foi também muito, muito forte também. Desculpa, Fábio, eu estava fora do ar uns 30 segundos, ligou o meu mecânico. Infelizmente não tem um chofer e um contrato com a Assembleia Nacional para poder reparar o meu carro. Desculpa. Podes continuar. Tá, você quer que eu repita? Sim, sim, repita só os últimos um minuto. Então, eu disse que a guerra híbrida ela tem pontos altos de tensão social no Brasil, como o fato do presidente Lula ter sido chamado para ser ministro, o impeachment, a votação do impeachment, a falsa facada no Bolsonaro que se eleva as tensões. E sempre tem algo que procura elevar as tensões para gerar alguma polarização. E a tensão atual é a saída do presidente Lula que se procura criar o que disse a comunidade do Expresso, se procura criar uma cismogênese. Cismogênese é um depende do outro para crescer. Então, então, com a questão da cismogênese, se, como é que eu posso dizer? Você fala um grupo critica o outro, outro grupo critica um, e aí um vai crescendo na polarização. Digamos a tática das tesouras, não? Se- Têm É separados, unidos num ponto oculto e interessante, hein? Gostei, 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 gostei. O mais um, por exemplo, acho que nunca aconteceu um exemplo de cismogênese. No carnaval desse ano, teve um casal de gays que eu entendo que foi provocado, mas teve um casal de gays que fizeram.
o que se chama Golden Shower. Golden Shower é um urinar no outro, é um fetiche gay, né? E aí você vê o presidente da República, que é um idiota, perguntando, mostrando vídeo no Twitter e perguntando o que é Golden Shower, né? Então você vê que uma das coisas da guerra híbrida, por exemplo, em vez de você falar da questão econômica, você vai falar sobre temas morais. É uma das formas de distração. E outra coisa também é a lobotomização, é a questão da lobotomização, que tem pessoas que preferem estarem ruins economicamente, mas é melhor do que isso, do que o PT voltar, né? É, então é isso, né? A guerra híbrida que faz uma série de ações para manipular a população. O Rubem Gonzalez, que é uma Exato. pessoa, Hum. o Rubem Gonzalez que eu ouço no Twitter, no YouTube, ele diz o seguinte, ele diz que a direita, como ela é fraca na questão econômica, na retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, ele vai focar na questão da segurança pública. Então, é como a população deve se prevenir contra os assaltos, e tudo mais. E, sinceramente, eu acho que o Rubem Gonzalez me convenceu que talvez é melhor o Brasil caminhar para um regime mais fechado, como do Stalin, né? Que ele me convenceu, e o filme O Pianista também me convenceu, porque eu sou judeu, que o Stalin não é o que os Estados Unidos quer pintar. Era um regime mais fechado, mas que você tinha uma certa liberdade. E aí, dentro de uma questão de realpolitik, né, eu acredito que na luta contra o imperialismo, pelo menos enquanto os Estados Unidos não caem, eu acho que o regime tem que ser mais fechado. Outra suspeita que eu tenho Ai, é que Fábio, ai, você quer o comunismo soviético, Fábio? Ô, camarada, você tá me... vai me matar de rir, porque uma piada que eu vi... eu gosto de pesquisar todo tipo de movimento estranho, né? mas E uma deixa eu só piada que eu vi completar o que eu ia nesse... falar. Ok, tá Deixa eu bom, só completa, depois vou te dizer. completar. Mas é porque assim, porque estudando sobre a democracia na Grécia, a democracia eu acho que é resultado de uma maturidade intelectual. Para que você tenha uma democracia, você tem que ter uma maturidade intelectual. Embora na democracia tenha uma corrupção, mas é inegável que enquanto os Estados Unidos se mantêm de pé, é, isso aí eu vou ter que te dizer, né? É aquilo que o Duplo Expresso diz. Não adianta você eleger um presidente da República, você ter um governo manco e vai ter uma guerra híbrida que vai acabar com tudo. E, de fato, os países que estão conseguindo se manter de pé são aqueles que são mais fechados ou que, pelo menos, têm uma estrutura militar sólida. Ok. Primeiro, para as pessoas que vão dizer que estamos a ser muito paranoicos, por que que estamos preocupados com guerra híbrida? Mas ninguém quer atacar o Brasil, ninguém quer atacar Angola, isso tudo é teoria da conspiração. Especialmente para o Brasil. O Brasil é um dos poucos países que vão ser estratégicos no futuro, porque estamos a caminhar para um mundo com superpopulação, né? Não quero dizer sedenta, mas tipo, com uma sobrepopulação e com países que são incapazes de se alimentar eles próprios. E os países que vão mandar nessa nova era já não vão ser os países que produzem energia como é agora, mas é possivelmente os países que vão produzir comida, que vai ser Estados Unidos, Brasil, Austrália, que são os países que têm o potencial de aumentar a sua capacidade de produção de agronegócio. Então é só para o pessoal que acha que estamos a ser teóricos da conspiração, né? Agora, no caso da guerra híbrida que disseste
que o Bolsonaro precisa do Lula e para sim, esse caso do Bolsonaro precisar do Lula para criar esse estado de competição entre a esquerda e a direita, o Lula volta a um perigo. Pode ser a estratégia do próprio Bolsonaro para manter o interesse da base dele, porque como disseste, né, a esquerda, eles têm uma narrativa que é quase imparável, que é vamos vos dar dinheiro. Vamos dar dinheiro para o pobre, vamos dar dinheiro para isso, vamos dar dinheiro para aquilo, que é algo agradável. Quem não gosta de receber dinheiro? Até tem um candidato nos Estados Unidos, o Andrew Yang, acho que conheces, não? O Yang Gang. É, Fábio? Conhece o Yang Gang? Fábio? Ah, ok. O Yang Gang Andrew Yang é um candidato de origem chinesa nos Estados Unidos que está a concorrer para a presidência pelo Partido Democrata e a sua plataforma é apenas uma proposta. Ele vai dar a todo americano que está em vida $1.000 em cada mês da sua vida até. Sim, parece ser uma piada, mas até que ele morrer, né? Parece que é quase que uma promessa de um candidato do terceiro mundo. Yeah. Então, é uma narrativa quase imparável. E é por isso que a direita, o Bolsonaro, se atém à questão da segurança pública, até porque o Brasil vocês têm 50, 60 mil homicídios por ano, né? Agora, será que o Bolsonaro é sério ou será que ele está a ser usado? Eu, para mim, do meu ponto de vista, olhando de fora, eu só tenho um critério para saber se ele está a ser sério ou se ele está a ser usado, que é a questão de uma militância de direita, né? Porque, pelo que você me descreveu, não aparece uma militância de base na direita, mas há pessoas que podem ser manipuladas com técnica de manipulação de massas, né? Redes sociais, mídia, utilização de processos judiciários. Eu sei que provavelmente você não concorda com ele, mas eu estava a ouvir um áudio do Olavo de Carvalho, um áudio de, creio que são 3 ou 4 anos atrás, em que ele reclamava que a direita no Brasil não tinha militância. Não só não tinha militância, como não se organizava. E já estamos a ter um ano de governo Bolsonaro no Brasil e até agora parece não haver nenhum esforço de poder organizar uma militância que pudesse competir com a do PT. Ou seja, todo o governo vai precisar. A eleição do Bolsonaro foi um fenômeno de mídia, um fenômeno, pode dizer, de mensagens, ou um fenômeno de. Mas mesmo que for um fenômeno genuíno de entusiasmo popular, mas foi apenas uma chama. É um fogo de palha, não é um fogo de carvão que vai demorar no tempo. E se o Bolsonaro está a ser usado, a prova disso vai ser que ele não prepara nenhum tipo de militância, de tal modo que, se ele cair, é como se ele não tivesse existido como presidente. Ou, mesmo que ele conseguir vencer o segundo mandato, depois dele, volta outro grupo, né? Porque se estás a usar o Bolsonaro, tens que fazer tudo para ele não criar uma militância e essa militância não se tornar um contrapeso contra o esquema, né? Agora, essa parte que tu falaste da preferência pelo comunismo soviético, eu estava a rir porque eu pesquisando nessas tendências aí de nacionalismo branco americano, até tem umas tendências que são racistas, mas pior é que eles tinham, acho que não sei, acho que foi o ano passado, era que eles iriam tomar o poder apoiando o comunismo, porque assim iam recrutar os esquerdistas e depois iam se livrar deles. Então, eu não sei se também a versão Tabajara chegou aí para o Brasil. Por favor, eu não quero te perder, Fábio. Ok, mas agora, falando a sério, a questão da democracia, sim, a democracia requer um nível de disciplina e um nível de intelectualidade, a existência de uma elite intelectual que possam discutir os problemas do país. Porque o que eu vejo, por exemplo, nos casos do Congo e de Angola até uma certa medida, é que as pessoas se atêm a reclamar apenas do que é óbvio, óbvios nos olhos da cara, e não pensam nos problemas profundos, né? Geralmente é sempre, o tema de oposição é sempre corrupção. Eles são corruptos, roubaram dinheiro. Mas, e não vai muito além disso, né?
E sim, a democracia não é só votar. O voto é só um instante. Todo o resto, ou seja, a democracia é um processo que tem que ser em todos os aspectos do Estado, né? Mas também a democracia é. Olha, eu tenho um livro que eu ainda não li, mas só li a introdução e gostei muito, que é uh, Les règles des reins, les règles des reins de l'oligarchie, que é um livro francês, que é um livro de um. Deixa eu ver, règles des reins. Ilhado. Ok. Sim. Fábio, desculpa, mandaste. Sim, les règles des reins de l'oligarchie em francês, em português seria As Regras de Ferro da Oligarquia, de um autor espanhol, de um cientista político espanhol, que é e o subtítulo é Por que que o governo do povo, pelo povo, para o povo é um engodo? É um livro de D.N. Pavon, né? Dalmácio Negro Pavon. O que é que ele diz? Ele diz que em todas as sociedades sempre há uma oligarquia no poder. Sempre é uma regra constante da história. Mas no sistema democrático, o que você tem é um refrescamento da elite por meio do voto democrático, que permite que novos membros sejam adicionados a essa elite, né? Eu vou ter que ler o livro para ter mais detalhes, mas essa é, um, essa é uma verdade que muitas das vezes nós não queremos pôr em mente e pensamos apenas numa democracia perfeita que na prática não existe. Mesmo a França teve o movimento dos coletes amarelos que foram reprimidos com uma violência. Eu estava a acompanhar quase que diariamente. Foram reprimidos com uma violência que, se fosse utilizado na Nigéria, ou na China, ou na Algéria, já teria, ou na Líbia, já teria as pessoas a chamar por uma intervenção militar para tirar o Macron, porque ele é um ditador. Então, é um método de refrescar as elites, e se nós não temos esse realismo em mente, podemos cair nessas armadilhas, que é de eleger um presidente que depois torna-se refém do judiciário, do exército e da oligarquia, né? Como é que você vê o presidente da Rússia, Vladimir Putin? Epá, o Putin é um caso complicado porque, obviamente, o camarada é um ditador e não aceita uma opinião contrária, mas a Rússia está nessa posição estranha de que, sendo uma ex-superpotência que está sob constante ameaça da China, especialmente da China, porque só a China é que pode ocupar o leste, o leste da Rússia. Sim, o cara foi eleito a primeira vez, parece que bom, mas depois ele parece que ele também modifica os votos. Está uma situação confusa. Mas o que o Putin está a fazer, conversando com algum pessoal russo que eu conheço, é que ele está a trazer de volta a eficiência do Estado russo que não existia faz muito tempo. Então ele está a reconstruir o Estado russo e, no meu ver, se calhar ele está a preparar o caminho para um outro presidente da Rússia que seja mais aberto. Infelizmente, está caindo. Oi? Alô? Alô? Oi, não, não tô ouvindo. E, Não, não, teve um corte, não, não, não consegui ouvir. claro, Alô? pela próxima eu vou desligar o sistema de chamadas e utilizar só o Wi-Fi. Sim, sim. Mas Yeah. mas você disse que você acha o Putin um ditador que manipula a eleição. Eu tenho uma outra Epá, visão, né? eu acho que ele é o ditador, porque o mesmo jeito que ele conseguiu o poder foi por
meio daqueles falsos atentados que aconteceram nos apartamentos, né? Acho que foi em Moscovo, que ele conseguiu dar o golpe no Yeltsin, foi eleito a primeira vez. Então pode dizer que aquilo é uma espécie de guerra híbrida. Se calhar foi eleito a segunda vez, mas o jogo de cadeiras que ele fez com o Medvedev não é lá muito honesto e democrático, mas, Ai, ai. mas foi Tá. muito, acho, competente. Jogo de cadeiras, É, interessante isso. sim, epá, mas tendo em conta o contexto da Rússia, entende-se porque é que ele está. Se o objetivo é preservar a Rússia diante dessas ameaças existenciais, pode-se entender isso. O problema que ele tem é mesmo a questão dos oligarcas e dos magnatas russos, é a questão da corrupção. Mas, epá, infelizmente, acho que é uma das maneiras que esses países são governados, né? Agora, para o futuro do Putin, eu não sei, mas eu acho que ele tem sido muito mais razoável em política externa do que os europeus e os americanos, especialmente no Oriente Médio. Bom, voltando ao que nós conversamos, o Bolsonaro ele entrou, ele foi eleito nessa onda de crise política gerada pela Lava Jato, de que, só para você ter uma ideia, que nós temos que lutar contra a corrupção, e corrupção é do PT, que corrupção é da esquerda, só corrupção. Aí você cria, principalmente por robôs, rede de fake news, e pela mídia, né, pela TV Globo, pessoas aí atordoadas, ele foi eleito nisso, né? Mas em relação ao Putin, eu acho que realmente é um regime mais fechado, mas que ele, por exemplo, não permite ser manipulado por ONGs e qualquer agente de guerra híbrida. E tem a questão do fortalecimento do Estado russo. Não sei se eu sou tão inclinado, talvez eu me sinta até seduzido com o regime stalinista, mas eu também entendo que, acho que isso você há de concordar, que hoje, isso aí eu não falo só em relação ao Brasil, ao dito terceiro mundo, mas em relação até, por exemplo, na matriz do capitalismo, se você não, se um país não tem uma estrutura militar forte, hoje qualquer guerra híbrida, abordagem direta, derrota o governante. Você falou uma coisa interessante que eu soube, que o golpe foi dado no Brasil para tomar o petróleo, para tomar as riquezas naturais e também tomar a soja. Para quê? Para separar a Rússia da China, para se promover uma grande fome na China por causa da soja e separar os dois países e não promover o desenvolvimento das potências eurasianas. E aí você falou uma coisa interessante que eu aprendi, que está tendo um rombo de especulação financeira na matriz, tanto que está programada uma crise financeira global provavelmente em 2020. E aí eu aconselho aos ouvintes para não comprarem ações na Bolsa de Valores. E, eh, e por conta dessa crise que tem na matriz, eles resolvem se apropriar das chamadas riquezas naturais, como ouro, como água, como nióbio. Então, eu entendo que para cada país que queira defender sua riqueza nacional, queira ter estabilidade nas relações, você tem que ter um setor militar à altura, seja com regime stalinista ou não. Epá, você vai ter um regime. Epá, pode ser uma maneira, mas
as pessoas agora estão todos Ah, abertos eu ao só, mundo só com as queria, redes eu sociais. esqueci, eu esqueci de falar só uma coisa. Sim, A questão da guerra híbrida, por exemplo, o próprio Trump está correndo risco de ir para a degola. Aliás, nunca foi tão descarado nos Estados Unidos a possibilidade de um presidente dos Estados Unidos vir a ser deposto. E eu soube também que, por exemplo, talvez em Angola é recebido com simpatia a figura do Bernie Sanders, né? Só que mesmo se o Bernie Sanders resolver não se apropriar das riquezas das demais ações, ele vai cair sem qualquer cerimônia. Você há de recordar que o Trump fez um discurso na ONU, parece que foi o discurso mais pacífico, que ele disse que é contra as guerras, que os Estados Unidos deve se abster de guerras e se voltar para si, o que de certa forma está certo, e no dia seguinte veio o pedido de impeachment dele. sim, claro que o Trump também é um exemplo da guerra híbrida, porque apesar de ser eleito presidente, as mãos dele estão amarradas pelo estabelecimento burocrático, né? E você vê isso não só na questão da guerra, mesmo vê na questão da imigração. Seja você contra ou a favor da imigração ou do muro, mas a promessa dele foi o fim da imigração ilegal, a deportação dos imigrantes ilegais e a construção do muro. Nenhum desses três objetivos foi realizado na sua presidência e nem sequer quando ele tinha maioria absoluta, não absoluta, mas quando ele tinha maioria absoluta no Congresso, no Senado e ele como presidente. Não, o que eles fizeram? Eles criaram, meteram em frente da agenda legislativa um pacote de redução de impostos e outras medidas secundárias, de maneira a queimar o tempo para que eles perdessem a eleição intercalar e, não tendo a maioria parlamentar, agora ele podia dizer que não, eu não construí o muro porque não tenho maioria parlamentar. E isto também se vê na questão da Síria, né? Ele anuncia que as tropas americanas vão se retirar da Síria, retiram-se da Síria, a próxima semana as tropas americanas voltam à Síria para ocupar os campos de petróleos, sob a alegação de que é para que o ISIS não possam usar os campos de petróleo. Não que os americanos estejam lá para roubar o petróleo, mas é simplesmente que lhe disseram que as tropas têm que estar na Síria, queira ele ou não. Então, claro que agora, esses estabelecimentos burocráticos entre os diferentes países, claro que eles coordenam-se. Há uma elite que está a coordenar isso tudo. Quem eles são, epá, não sei. Mas que há uma coordenação e é realmente. Eu não creio que seja simplesmente uma coisa dos Estados Unidos querer explorar outros países, porque mesmo dentro dos Estados Unidos está claro que há uma parcela da população que explora a outra para o seu benefício e o seu poder e não querem saber o que é que a outra parcela quer. E, por exemplo, no caso do Trump, que era o fim da imigração ilegal e de massa. De tal maneira que agora tens uma rebelião na direita de jovens que se chamam Groypers, que estão a se rebelar contra o Trump, não contra diretamente o Trump, mas contra a organização juvenil oficial da campanha do Trump, porque essa organização juvenil agora está a fazer uma transmutação em que estão a ir para a esquerda e retirar todas as pautas de direita que o Trump prometeu na sua primeira eleição. Então, são esses vários casos de guerra híbrida. Agora, para um regime poder sobreviver com um sistema stalinista, meu Deus, não consegui falar. Me perdoem, pá. Stalinista, meu Deus. Ah, enfim, Stalinista. a gagueira está me matar. É, pá, Vai, vai. soviético totalitário agora em 2020, em 2019, é quase impossível porque você tem que manter as pessoas no estado de isolamento e
de isolamento e de lavagem cerebral, de modo que eles pensam que eles estão no melhor país do mundo, que não é possível agora. O máximo que você pode conseguir é a China. E mesmo a China, visto o episódio do TikTok da semana passada de uma rapariga muçulmana que fez um TikTok a falar dos campos de concentração no Xinjiang, e a informação vazou dentro da China. Então, mesmo a China, apesar de terem um partido comunista, toda essa tecnologia, não consegue manter isso. Não consegue se manter isolado o suficiente para não ter casos de guerra híbrida como tens em Hong Kong e como está a se criar no Xinjiang. Então, pá, o futuro parece que eu não sei qual é a solução para manter a independência de um só país, mas creio que é mais prático que seja uma aliança de vários países contra esse sistema internacional, né? A impressão que eu tenho de Angola, que o Ayrton Calazans fala, é que vocês não são tão vulneráveis em relação à guerra híbrida como aqui, que vocês talvez não tenham uma Rede Globo, que tem um controle da narrativa, uma mídia concentrada, e pela experiência de guerra, vocês não caem facilmente em fake news, em uma série de abordagens indiretas que são comumente é, e primeiramente distribuídas nos meios de comunicação, né? Nós temos a Rede Globo, porque o canal de televisão mais popular em Angola é a Globo, porque a maioria das pessoas de classe média utilizam a internet por satélite, né? Então a Globo, a Record. Então, bom, vamos por partes. A questão da comunicação. Em termos de comunicação, eu vejo uma vulnerabilidade, porque a classe média, classe média, quase todo mundo tem uma antena parabólica em casa, então estão sujeitos a receber informações vindas de fora do país. Houve um caso em 2 anos atrás, creio, não, antes da eleição do João Lourenço, em que a SIC, a SIC Notícias tinha divulgado uma reportagem sobre o dinheiro angolano desviado para Portugal, que serviu para comprar mansões para dirigentes. E essa reportagem causou tantos danos ao MPLA que o que é que eles fizeram? Retiraram a SIC do ar. As duas operadoras de televisão por satélite, uma era controlada pela Isabel dos Santos, ainda é, e a outra também tem ligações ao governo, retiraram esses canais do ar. Então foi a única maneira que eles conseguiram isolar. Então não há essa não há um canal nacional que tenha o domínio, mas nós estamos sujeitos a todos os outros canais estrangeiros. E a única maneira de impedir, digamos, a contaminação seria por meio de retirar os canais no ar. Mas agora, com a internet e as redes sociais, o isolamento já não é possível. Por exemplo, o Congo, quando nós falamos do Congo primeiro, da congolização, o que é que eles têm no Congo? Eles têm, agora todo mundo com as redes sociais, todo mundo posta vídeos, posta imagens, e eles têm um problema de fake news que eu acho que é pior do que qualquer outro país. Por quê? Porque as pessoas não têm um pensamento crítico e a personalidade do congolês é influenciada pelo Lingala, que é uma língua de soldados e caçadores. Sempre estão a discutir, sempre cada um está emocionado. Então, não há como as pessoas tomar o recuo e tentar pensar se a informação é falsa ou verdadeira. Em Angola, tens um consenso que as pessoas acham que eles têm a certeza absoluta, mesmo sem provas, que o MPLA é corrupto, mesmo sem provas. E às vezes, além da corrupção real, aumentam corrupção imaginária, né? É aquele caso que até o ex-ministro da Comunicação, João Melo, estava a fazer piada porque ele disse que não. Esses miúdos que se dizem democratas são alérgicos a opiniões contrárias. E, e ele tem razão. Por exemplo, se você disser ao angolano que o 27 de maio, né, não foi um massacre, um genocídio,
mas foi um golpe militar, se ele for da oposição, ele é capaz de lutar contigo. Por quê? Porque ele tem a certeza absoluta das suas convicções, mesmo que ele não tenha provas. Então, esse tipo de pessoa, então tens a permeabilidade de informações devido às redes sociais e a dependência de canais estrangeiros para entretenimento. Segundo, tens uma oposição permanente que tem a certeza absoluta que o partido no poder é mau e é corrupto, mesmo sem ter provas, e que qualquer informação que reforça a convicção dele, eles aceitam de maneira quase que automática, né? E depois, o quarto ingrediente, que é uma deterioração quase que inexorável da condição econômica do país, porque devido ao crescimento excessivo da população, né? E a diminuição das receitas por conta da baixa de produção de petróleo e da queda do preço do petróleo. Então, com esses cinco elementos, eu do meu lado eu vejo que Angola corre muito risco de guerra híbrida. Agora, se por causa da guerra as pessoas são mais cautelosas, eu creio que isso talvez fosse no passado, né? Que as pessoas tinham medo de falar de política porque lembravam-se de 1992, lembravam-se de 1977, dos diferentes massacres que tiveram, mas agora você tem jovens que constituem uma oposição permanente e que eles têm inveja e vontade de imitar as revoluções de rua como você teve na Primavera Árabe ou que você tem agora no Chile. E mesmo a oposição oficial, a UNITA, a Casa CE e a PRS, o discurso deles reforça isso porque eles sempre dizem que se o MPLA não tiver cuidado, as condições econômicas deteriorantes vai levar a o que eles chamam de convulsões sociais. Convulsões sociais essas que são desejadas e para a qual o grupo revolucionário, né, que são os jovens revolucionários, entre aspas, se preparam. Porque, por exemplo, quando eles foram presos, os 15 mais 2, quando eles foram presos durante a presidência de José Eduardo dos Santos, eles estavam a ler, eles dizem que só estavam a ler o livro sobre a organização de protestos, né? Acho que é o livro do Gene Sharp, eu vou ter que ver o título, mas é um livro sobre a organização de protestos para mudanças de regime. Mas eles não estavam só a ler o livro, estavam a ler o livro com o intuito de imitar e pôr aquilo em prática. E foi naquela altura que eles foram presos. Então, eu vejo que a situação está a caminhar mesmo para um ponto perigoso, porque quando esses cinco fatores convergirem para criar uma situação de revolução, as pessoas vão confundir o inevitável com a chegada da democracia. E o que vai acontecer depois, eu não sei. O que eu sei que já conversei com o Max sobre isso. Você falou dos jovens de Angola que estão fazendo protestos. Ele disse que em Portugal também já está tendo agitações. E eu vejo que é aquilo que eu entendo que no caso do Brasil, que sofreu muito com a guerra híbrida, eu entendo que a nossa luta vai ser muito longa para emancipar o nosso povo, né? Restituir os direitos trabalhistas, previdenciários, as nossas riquezas, contra esse domínio ideológico. E pelo que você diz, eu acho que a lusofonia, se quiser fazer uma unificação no futuro, de uma confederação, vai ter que fazer o que tem na China, na Rússia, que é a tomada de consciência da população e travar as lutas contra os inimigos, os infiltrados, né? Então eu peço uma consideração final para a gente já encerrar. Ok. O que é que se pode fazer? Primeiro eu vou dizer o que é que se pode fazer. Eu sou da opinião de. Eu concordo um pouco concordo com a ideia do Olavo de Carvalho que antes de você ter a independência tanto econômica
como política ou administrativa. A primeira independência é a independência intelectual, que depois cria uma elite local que tenha a força mental e intelectual de resistir às sugestões externas. E depois o resto segue disso, disso quase que naturalmente, porque se as pessoas conseguem descrever o problema do seu ponto de vista para o benefício do país, as soluções quase que aparecem naturalmente disso. Agora, bom, a importância da nacionalidade. O nacionalismo, porque tudo começou com o nacionalismo, agora acabamos em guerra híbrida. Por quê? Porque sem um nacionalismo forte, a guerra híbrida é quase que inevitável, porque a manipulação de frustrações e de anseios que, mesmo que forem legítimos, mas que serão utilizados para levar o país à bancarrota e à submissão a outra potência. Essa potência não é necessariamente, não precisa ser um país, não é necessariamente não, neste momento que estamos da história, já não é um império simplesmente americano, um império simplesmente russo. São interesses que estão interligados e que podem viver em situações de partilha de poder e condomínio. O importante é simplesmente extrair os recursos necessários para eles, e a administração interna dos territórios sujeitos à guerra híbrida é deixada aos locais, como é um pouco o caso do Congo. O Ruanda não anexou o leste do Congo oficialmente. Não precisa. Deixa que eles se matem, deixa que eles se administrem como eles quiserem, mas os recursos estratégicos são exportados para o Ruanda e o Ruanda controla as administrações e controla a presidência do Congo. Então, é uma nova fase da história onde nós estamos a entrar, e com este quadro de que os países exportadores de matéria-prima vão se tornar cada vez mais dependentes dos países exportadores de bens alimentares, para Angola e para Moçambique e para Guiné e os outros países africanos, mesmo para países da América Latina, é uma situação de dependência cada vez maior. O Brasil encontra-se num momento em que pode escolher entre a dependência por causa da destruição do seu potencial pela guerra híbrida, ou a independência por conta da criação de um país forte que possa cumprir o seu lugar de, digamos, de produtor de bens alimentares para um mundo cada vez mais dependente do comércio. Bom, são minhas considerações finais. Obrigado. Gostei muito das considerações finais, na questão alimentar e dos recursos naturais. Principalmente de primeira necessidade, os países imperialistas querem se apropriar, talvez para se proteger da escassez. E gostei muito da conversa e vamos ter muito aí que pesquisar e refletir. Muito obrigado, Samuel. Um abraço. Já encerro o programa. Parando a gravação.